Muito bom dia. Eu hoje venho aqui falar-vos sobre uma doença, a malária, e sobre os esforços que nós no Instituto de Medicina Molecular temos vindo a levar a cabo para tentar encontrar uma vacina contra esta doença. Penso que a maior parte de vós já terá ouvido falar na malária. Talvez não saibam que é uma doença causada por um parasita que se chama Plasmodium e que pode existir em diversas formas ao longo do seu ciclo de vida. É uma doença transmitida obrigatoriamente por um vetor, que é um mosquito, sendo que existem diferentes espécies de parasita Plasmodium capazes de causar a malária nos seres humanos. O mais conhecido e o mais mortífero é o Plasmodium falciparum, que é aquele que causa a maior mortalidade associada à malária, mortalidade essa que acontece sobretudo na África subsaariana e em crianças até aos 5 anos de idade. A mortalidade é extremamente elevada, a morbilidade também, e, portanto, há um conjunto de estratégias que são utilizadas para tentar reduzir o impacto desta doença. E, com isso, já se conseguiu alguma diminuição da mortalidade associada à malária, através de um conjunto de estratégias que visam combater o parasita ou o seu vetor. Mas antes de falarmos nessas estratégias, vamos ver como é que o parasita e o seu hospedeiro humano interagem para que se dê esta doença. A malária é transmitida, como eu disse, por um mosquito que injeta o parasita no seu hospedeiro humano quando pica para se alimentar de sangue. O parasita entra na corrente sanguínea e viaja até ao fígado, onde vai infectar as células do fígado e multiplicar-se. Multiplica-se em cerca de 20 mil parasitas. Cada um que entra dá origem a novos 20 mil. Tudo isto sem quaisquer sintomas. Enquanto o parasita está no fígado, não há sintomas de malária. Esses sintomas aparecem posteriormente quando o parasita é libertado para a corrente sanguínea e infecta os glóbulos vermelhos. E aí sim aparecem os sintomas da malária. Depois, alguns destes parasitas podem ser ingeridos por um mosquito e vão continuar o ciclo com uma nova infecção. Como eu dizia, há algumas estratégias que têm sido implementadas para tentar combater a doença e que já conseguiram alguns resultados, nomeadamente a utilização de fármacos eficazes contra a fase sanguínea da infecção. Portanto, quando a pessoa está doente, existem drogas, existem fármacos que permitem eliminar o parasita, mas também estratégias que visam impedir a transmissão da doença, nomeadamente através de redes mosquiteiras e de inseticidas que atacam o vetor, o mosquito. O que não há, e faria toda a diferença numa estratégia de erradicação da malária, é uma vacina. E, se repararem, eu coloco aqui a vacina na fase do ciclo que acontece no fígado. E porquê que eu coloco a vacina nesta fase? Porque todos os esforços que têm sido feitos até agora mostram que as vacinas que atuam nesta fase do ciclo são as mais promissoras, são aquelas que demonstram maior eficácia. E dentro destas, aquelas que realmente têm dado os melhores resultados são as que nós designamos de vacinas de organismo inteiro. Vacinas de organismo inteiro porque, como o próprio nome indica, se baseiam na utilização do parasita no seu todo como agente de vacinação. Vocês veem aqui, é uma glândula salivar de um mosquito cheia de parasitas, cheia de esporozoídos, como nós chamamos, nesta fase do ciclo. E são estes esporozoídos que são administrados como agente de vacinação. Claro que não são administrados sem um tratamento prévio. Estes parasitas são atenuados através de processos que estão bem estabelecidos e tornam-se incapazes de causar a doença nas pessoas, e são estes parasitas atenuados que constituem a vacina. Isto tem dado excelentes resultados, mas há um problema. É que o parasita em que nós nos baseamos para fazer isto é o próprio Plasmodium falciparum, o parasita que causa a doença nas pessoas. Portanto, se esta atenuação do parasita não for 100% eficaz, corre-se o risco do parasita que nós queremos usar como agente de vacinação, na realidade, poder ser um agente de doença. E então, nós, no laboratório, tentámos pensar numa forma de ultrapassar esta limitação. De que forma é que nós poderíamos reter toda a eficácia reconhecida de uma vacina de organismo inteiro contra a malária sem ter associado qualquer risco de segurança?
Para vos explicar qual foi a nossa ideia, eu vou remontar às origens da vacinação. As origens da vacinação situam-se no século XVIII, quando este senhor, Edward Jenner, desenvolveu a primeira vacina que o mundo conheceu. A primeira vacina que o mundo conheceu foi a vacina contra a varíola e foi descoberta da seguinte forma. O Edward Jenner observou que, numa época em que a mortalidade devido à varíola era imensa, havia um grupo de pessoas que parecia estar protegido contra a varíola. E essas pessoas eram as pessoas que estavam em contacto com as vacas, que faziam a ordenha das vacas. Acontece que existe um vírus da varíola humana, mas também existe um vírus da varíola bovina. E aquilo que o Edward Jenner pensou foi, se calhar, o contacto destas pessoas com o vírus da varíola bovina está a protegê-las contra o vírus da varíola humana. Esta foi a hipótese que ele colocou e, para testar, o que ele fez foi inocular nas pessoas o vírus da varíola bovina e depois expô-las à varíola humana. E, efetivamente, essas pessoas estavam protegidas. Isto levou a uma grande campanha de vacinação contra a varíola, que foi inclusivamente alvo de algumas críticas, e este é um cartoon da época em que mostra algumas das críticas que se faziam na altura. Põe aqui vacas a sair das pessoas porque ele estava a inocular o vírus bovino nas pessoas, mas o que é certo é que esta estratégia de inocular um vírus que não é patogénico para os seres humanos, mas que é parecido com esse, confere proteção realmente contra a varíola humana, e com isto o vírus da varíola foi declarado erradicado pela Organização Mundial de Saúde em 1979. Mas agora vocês perguntam, então, mas o que é que isto tem a ver com a malária? Tem a ver com a malária pelo seguinte, porque este conceito que esta vacina da varíola trouxe ao nosso conhecimento é o conceito de que se pode usar um organismo que não causa doença nas pessoas, mas é parecido, é um familiar do organismo que causa doença nas pessoas, e usar aquele primeiro micro-organismo como agente de vacinação contra aquele que causa a doença nos seres humanos. E acontece que na malária também existem diferentes formas de parasita, diferentes espécies de parasita, com diferentes hospedeiros. O Plasmodium falciparum é efetivamente o mais mortífero dos parasitas de malária que causam a doença nos seres humanos. Mas há outras espécies de parasita Plasmodium que causam malária noutros animais, nomeadamente em roedores. E em concreto, o Plasmodium berghei é um parasita da malária de roedores. Não causa doença nas pessoas, apesar de ser um parente próximo do parasita humano. Ele é suficientemente próximo para, em muitos aspectos, replicar aquilo que o parasita humano faz, mas é suficientemente diferente para não causar a doença nos seres humanos. E então já estão a ver qual foi a nossa proposta. A nossa proposta é, um bocadinho à semelhança do que o Edward Jenner fez, de vacinar com o vírus da varíola bovina para proteger contra o vírus da varíola humana. Nós propomos vacinar com o parasita da malária de roedores para proteger contra a malária humana. Mas com um detalhe que na altura do Edward Jenner não era possível. É que nós hoje em dia temos formas de modificar geneticamente estes parasitas. E, portanto, nós podemos introduzir no parasita de roedores proteínas do parasita humano. É como se mascarássemos o parasita de roedores de parasita humano, como se vestíssemos um casaco de parasita humano no parasita de roedores. Este parasita, geneticamente modificado, continua a ser um parasita de roedores, continua a ser inócuo, continua a não causar malária nas pessoas, mas vai agora mascarado de parasita humano, e esta máscara pode ser apresentada ao sistema imunitário humano, e desta forma o sistema imunitário humano monta uma resposta dirigida ao parasita que infeta os humanos. Portanto, esta é, digamos, o resumo da nossa ideia: utilizar um parasita de roedores, não patogénico para seres humanos, mas geneticamente modificado, de forma a que ele apresente ao sistema imunitário humano componentes do parasita humano, para que o nosso sistema imunitário aprenda a responder contra o parasita humano. Esta ideia foi apresentada à Fundação Gates há cerca de 7 anos e desde então levámos a cabo um grande conjunto de experiências que obviamente eu não vou detalhar aqui, mas só para terem uma ideia do tipo de abordagem que nós empreendemos, eu gostaria de vos explicar algumas das experiências fundamentais que foram feitas e, nomeadamente, a nossa demonstração de que este parasita de roedores geneticamente modificado
consegue infectar o fígado humano. E isto é fundamental que aconteça, porque é durante a infecção do fígado que a imunidade é gerada. Portanto, nós queremos, para que a vacina o possa ser, para que a vacina possa ser eficaz, o nosso parasita de roedores, geneticamente modificado, tem que ter a capacidade de infectar o fígado humano. E isso acontece. Nós demonstramos, através de diversos modelos laboratoriais, que efetivamente o nosso parasita que nós propomos usar como vacina consegue infectar as células do fígado humano e, portanto, gerar imunidade. O que não queremos que aconteça é que esse parasita infecte os glóbulos vermelhos humanos, porque aí iria causar malária. E nós demonstramos que efetivamente isso não acontece. Utilizando também um outro conjunto de modelos laboratoriais, nós demonstramos que o nosso parasita geneticamente modificado não consegue infectar as células do sangue humano. Então nós temos um parasita que faz a parte do ciclo que nos interessa que faça, que é infectar as células hepáticas onde a imunidade depois vai ser explotada, mas não infecta os glóbulos vermelhos humanos, o que, a acontecer, seria perigoso porque poderia levar à doença. Portanto, esta foi uma das demonstrações iniciais que nós fizemos e depois utilizámos, ao longo de vários anos, um conjunto de modelos animais que foram vacinados com a nossa vacina. Utilizámos coelhos, utilizámos roedores e utilizámos macacos, vacinados com a nossa vacina, nosso candidato à vacina contra a malária, e em todos estes modelos animais o que observámos foi que a vacinação com o nosso parasita geneticamente modificado levava à produção de anticorpos específicos contra o parasita humano. Ou seja, a vacina estava a fazer aquilo que se espera que uma vacina faça, que é, após ser administrada, o organismo responda criando anticorpos contra o organismo para o qual nós queremos proteger. E, efetivamente, nestes 3 modelos animais, foi exatamente isso que aconteceu. A vacinação de qualquer um deles com a nossa vacina levou à produção de grandes quantidades de anticorpos que especificamente reconheciam o parasita humano, o Plasmodium falciparum. Com base nestes resultados, nós avançamos para ensaios clínicos em seres humanos, em voluntários saudáveis que foram vacinados com o nosso parasita por administração por picada de mosquito. Eu sei que isto parece um pouco estranho, mas é a forma experimental de administrar uma vacina deste tipo, é por picada de mosquito, porque o mosquito é o melhor veículo para a própria vacina, que é o parasita. Estes voluntários foram vacinados com a nossa vacina e posteriormente expostos ao parasita humano, para ver se a vacinação tinha ou não levado a alguma proteção contra o parasita humano. E os nossos resultados que obtivemos recentemente mostram que nos voluntários vacinados há um decréscimo de cerca de 90% na carga de parasita humano capaz de infectar o fígado dos voluntários quando estes estão vacinados. Ou seja, a vacinação com o nosso parasita de roedor geneticamente modificado leva a que o organismo humano monte uma resposta imunitária que consegue reduzir a carga da infecção subsequente com o parasita humano em mais de 90%. Isto é obviamente um resultado que ainda não é perfeito, porque nós não queremos 93%, queremos 100% de proteção para bloquear completamente a infecção, mas é uma indicação de que a nossa ideia, algo fora da caixa, efetivamente tem o potencial de criar imunidade contra o parasita da malária, tem o potencial de vir a constituir, depois de mais trabalho, uma vacina eficaz contra a malária. E este conceito de utilizar o parasita de roedores, o tal Plasmodium berghei, como plataforma de vacinação, pode ser alargado e podemos perfeitamente conceber que, tal como nós fizemos um parasita de roedores mascarado de Plasmodium falciparum, e que foi aquele de que eu estive a falar até agora, também podemos conceber que se faça um parasita de roedores mascarado de Plasmodium vivax, que é outro dos parasitas que causam a malária em seres humanos e contra o qual também não há uma vacina. E em última análise, podemos levar este conceito ainda mais longe e, obviamente, podemos especular que a ideia da utilização do parasita de roedores como plataforma de apresentação de proteínas ao sistema imunitário
pode ser estendida não só ao parasita da malária, mas inclusivamente a outros parasitas causadores de outras doenças, nomeadamente a leishmania, que causa a leishmaniose, o toxoplasma, que causa a toxoplasmose, ou o trypanosoma, que causa a doença do sono. Qualquer um destes organismos são também parasitas. Também eles têm proteínas que são imunogénicas, ou seja, que são capazes de despoltar uma reação imunitária. E se nós conseguirmos mascarar o nosso parasita de roedores com essas proteínas, potencialmente poderemos ter uma vacina contra estas infecções. Termino aqui, espero que tenham gostado e que a ideia tenha ficado clara, e até uma próxima oportunidade.